Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Rui Saldanha e vamos lá. Eu vou ver esse vídeo aqui do Gabriel Piauí, esse camarada aqui. Eu não conhecia, ele ganhou uma certa notoriedade aí nos últimos tempos aí por conta de algumas posições que ele defende e tal. A primeira vez que eu vi ele foi num desses debates de 1 contra 20, né? Que foi com essa menina aqui, é uma criadora de conteúdo adulto, e a impressão inicial que ele me passou já fala que não foi boa, né? Eu achei esse corte aqui, eu vou colocar aqui, ó, por conta Eu tô disso. falando merda. A puta ficou puta? Bom, primeiro aqui que ele só xingou a menina de puta, né? Foi um ad hominem gratuito aqui pra ela. Enfim, eu odeio, cara, quando as pessoas fazem isso, simplesmente insultam outra pessoa, achar que vai ganhar um debate simplesmente insultando a pessoa. Ah, você é uma puta, a puta ficou puta, entendeu? Não, a E essa menina aqui, ela destruiu a maioria dos debatedores aí, porque essa garota aqui é muito inteligente. puta não ficou Então, puta. sabe o que eu acho? Eu acho que a sua concepção em relação ao mundo é uma das concepções Aqui nesse ponto aqui, ó, em relação pinzinho do Bolsonaro aqui na lapela do paletó, ou seja, já é um cara que caiu completamente no meu patamar de respeito, porque botar pin de político, cara, putz, cara, é lamentável. ao mundo é uma Não, depois ele se assumiu, ele é bolsonarista mesmo, tal, enfim. das concepções mais distorcidas que eu vi. Eu me preocupo muito com isso. Por quê? Porque você engloba todo mundo. Enfim, tá aí o corte aí, quiser ver, veja o debate também, esse debate é legal pra caramba, tal. Enfim, né, agora eu vou ver um vídeo dele, um vídeo mesmo de 8 minutos, né, com argumentos e tal, e a principal pergunta que ele vai responder é essa daqui, ó. Se ele vai para o MBL, se ele é do MBL, alguma coisa assim, nesse sentido, né, porque ele foi um cara que a princípio parece que parou para raciocinar sobre, né, as coisas ruins que o Bolsonaro fez durante o governo e meio que deixou isso balançado. É isso que eu entendi, tá? Ele falou que debateu com o Arthur do Mamãe Falei, eu não sei se isso é realmente verdade. Se foi isso, eu não vi esse debate, inclusive até quero ver. Vamos lá, eu comecei a ver esse vídeo aqui, um minuto inicial no celular, eu falei, pô, isso aqui vai dar um tema legal pra eu comentar por cima. Vamos ver o que ele fala aqui. Oi, sou o Gabriel Piauí, professor e defensor das crianças, e hoje eu vou falar sobre o MBL. Vamos lá. Muitas pessoas têm me perguntado ultimamente, Gabriel, você vai pro MBL? Você é do MBL? Você voltou pro MBL? Bom, até onde eu sei ele não é do MBL, tá? Ele é um cara que foi citado pelo pessoal do MBL. Tipo assim, pessoas têm me perguntado isso nas redes sociais o tempo todo. E eu, como sou uma comunidade, e eu falo isso sempre, eu sempre respondo as pessoas que falam comigo lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá, Gabriel Piauí SP, nós vamos deixar aqui, beleza? Procura lá, segue lá, e lá você vai ter um contato mais próximo comigo. Ah, só um detalhe que nesse debate aqui, talvez eu tenha tido uma impressão errada sobre ele. Às vezes ele me passou uma impressão inicial ruim, mas no fundo ele é um cara bacana, um cara que sabe falar tal, mas sei lá, eu acho mesmo assim, acho que simplesmente entrar no debate e xingar a menina lá de puta não é um bom argumento. Sempre converso com todos os meus seguidores por lá. E aí as pessoas começaram a me perguntar, MBL. Muita gente nem sabe o que é o MBL, mas o MBL já é estigmatizado, certo? Por quê? Porque eles são os traidores da direita, isso, aquilo. Bom, eu vou responder essa pergunta de uma maneira fundamental e objetiva. Então, o MBL é conhecido como os traidores da direita e tal, porque rompeu com o Bolsonaro. Basicamente é isso, né? Porque o Bolsonaro começou a fazer um monte de merda, começou a fazer coisas que não era pra fazer, começou a trair as promessas de campanha e, né? E o pessoal da MBL rapou fora, né? Que não tem como continuar apoiando um governo que coloca Augusto Aras, né, como Procurador-Geral da República, um cara que indica o Cássio Nunes, do STF, que foi o cara que soltou o Lula, basicamente, né? Entre outras coisas mais. Gabriel, você faz parte do MBL? Não, eu não faço parte do MBL. Gabriel, você já fez parte do MBL? Não, eu nunca fiz parte do MBL. Eu nem sequer conheço os membros do MBL pessoalmente, tá? Então, só o Arthur, que eu debati com o Arthur, né? Então, isso sim. Ponto. Dito Não sabia, não vi esse debate, quero ver inclusive, tá? isso, não. Eu nunca fiz parte do MBL, não faço parte do MBL. Agora, Gabriel, você se associaria com esses caras? Você pretende se associar com esses caras? Boa pergunta. A resposta
para essa pergunta é uma só. Se preciso for para alcançar aquele modelo de país que eu acredito ser certo, sim, eu me associaria com qualquer pessoa que tivesse o mesmo propósito e a mesma missão. Olha, eu achei honesta a resposta, né? Que deixou claro que se associaria se caso fosse alinhado com o que ele pensa, né? Honesta a resposta, achei. A grande questão é a seguinte: eu me associei ao Bolsonaro e ao bolsonarismo por acreditar que o Bolsonaro carregava aquilo que eu também carregava. Eu também, eu votei no Bolsonaro em 2018, tá? Só pra deixar claro. Sempre avaliando as suas ações de maneira não tão crítica assim no período em que eu estive com o Bolsonaro e sempre apoiando as causas, porque eu acreditava que tudo estava sendo feito para alcançar um objetivo, para alcançarmos um modelo de nação cujo eu acredito que é o modelo de nação ideal. Olha, eu também confesso que quando eu apoiava o Bolsonaro, eu confesso que eu passava muito pano pra ele, né? Eu sabia que ele falava muita merda, eu sabia que ele era uma pessoa incompetente, mas era a ferramenta que a gente tinha ali naquele momento para, né, tirar o PT da jogada, né? Porque o Brasil já tinha vindo sendo governado pelo petismo, pelo PT, há 12 anos, né? Era 2 de governo Lula, mais um da Dilma pela metade, fazendo ali, né, 12, 14 anos e o restinho do governo Temer. Né? Ou seja, em termos práticos, a gente tinha praticamente 16 anos de PT. Né? 4 mandatos do PT e o Bolsonaro era a chance que a gente tinha de tirar o PT do governo. Então, e eu, de fato, não era só isso. Tá? Eu, de fato, acreditava no Bolsonaro. Eu achava que o Bolsonaro seria um cara que, por mais que ele não tivesse a maior competência do mundo, não faria um mau governo. Ele faria aquele governo ali feijão com arroz, de direita. Né? Ele prometeu muito liberalismo econômico com Paulo Guedes e tal, enfim, depois falou que ia privatizar a estatal, mas não privatizou merda nenhuma, enfim, depois fez um monte de merda, nomeou Augusto Aras para a PGR, que é fora da lista tríplice, né, o Ministério Público, né, caso você não saiba, apresenta 3 nomes para o presidente, né, nomear o Procurador-Geral da República. Por tradição e não por força de lei, o presidente escolhe um desses 3 nomes. Aí o Bolsonaro foi lá e fugiu da lista tríplice e colocou Augusto Aras, que é um petista e garantista na PGR, que não processa ninguém. Basicamente isso. Abriu esse precedente e o Lula, inclusive, né, seguiu caminhos bolsonaristas e fez a mesma coisa. Indicou um nome que não é da lista tríplice. Né? Dentre outras coisas, né, que eu abri com o Bolsonaro e tal, mas eu tenho... O que eu quero dizer é que eu apoiava de fato o Bolsonaro também. Não era só o pragmatismo para tirar o PT, não. Só que existe uma parada muito diferente de discurso e de ação. Falar até papagaio fala. Quero ver nas atitudes. E no que tange a palavra, o Bolsonaro sempre me representou. Tudo que ele falava, em boa parte das coisas que ele falava, eram coisas que eu falava assim, meu Deus do céu, é isso aí. Finalmente, um cara que me representa. Em contrapartida, o que... Concordo 100% com ele. que ele fez, bom, não correspondeu a tudo que ele falava. Tiveram coisas boas no governo Bolsonaro? Claro que tiveram coisas boas no governo Bolsonaro. A gente não pode... Lembrando que todo governo tem realizações, né? Então, né, vou usar um feito de um governo para justificar que aquele é um bom presidente, isso aí é maluquice, não existe, né, cara? Se você pegar o governo Bolsonaro, claro que vai ter pequenas realizações, vai ter coisas boas no governo que vão ser lembradas, né? Também teve coisas boas no governo PT, né? A gente não pode ser hipócrita também, né? Resumir o governo Bolsonaro a uma total catástrofe. Sim, tiveram coisas boas, tiveram coisas que você tira proveito. Só que, fundamentalmente, aquilo tudo que a gente esperava não veio. A gente esperava porte de arma. Porte de arma. O Bolsonaro fez via decreto, né? Ele não fez via projeto de lei. Apesar de ter sido um presidente que liberou mais emendas pro Centrão na história, se não foi o mais, eu não tô com esse número aqui, mas o Bolsonaro foi o cara que fez mais o toma lá da cá, né? Só que o da cá não existiu. Ele deu toma lá pro Centrão e não pegou nada em troca. Geralmente os presidentes fazem isso para ter apoio no Congresso, para poder passar as pautas que ele propõe, né? E o Bolsonaro, né, com o Congresso na mão, com o Centrão na mão, fazendo parte do Centrão, com seu ministro do Centrão, o Ciro Nogueira, o Bolsonaro era o Centrão em pessoa, não fez nada, não aprovou nada. Inclusive porte de arma, né, a lei armamentista que a gente tanto defende, né, podia ser feito via projeto de lei
por exemplo, né? Ele fez via decreto, ou seja, o Lula ganhou a eleição, derrubou o decreto do Bolsonaro, né? Então você que defende o Bolsonaro por causa do armamento, saiba que o Bolsonaro, ele não fez nada pelo armamento. Ele fez um decreto que só valeu enquanto ele estava governando, enquanto ele era presidente. Passou a faixa, o decreto não tem mais valor. A gente esperava poder econômico melhor, a gente esperava... Tudo bem, a gente não esperava uma pandemia no meio disso. Mas Tá, a pandemia é o seguinte, foi no mundo todo, tá? Esse negócio de passar pano pro Bolsonaro porque teve a pandemia no meio do caminho, teve. Mas foi no mundo todo, não foi numa pandemia no Brasil, né? Uma epidemia no Brasil, foi uma pandemia, foi global o negócio, a situação foi global. Aconteceu no planeta inteiro e, né, sabe-se lá por quê, né? Só o Brasil, né? Ficou extremamente prejudicado com a pandemia, né? Por que será, né? a gente também não esperava corrupção ética, corrupção moral por parte ali de algumas ações que simbolizam corrupção ética e moral a respeito do Bolsonaro. Por exemplo, ele querer blindar os filhos, né? Falando que ia intervir sim na Polícia Federal para poder não deixar prender os seus filhos, né? As investigações não chegar nos seus filhos, né? Fazer aliança lá no STF, por exemplo, o Gilmar Mendes, né? O caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Caso você não saiba, não existe mais a investigação. O processo está parado, né? E graças ao senhor Gilmar Mendes, que se aliou ao Bolsonaro, né? Foi extinto, né? Só vai se abrir novamente esse assunto de rachadinha do Flávio Bolsonaro se, por um acaso, o Ministério Público apresentar novas evidências, novas provas. Porque as que já existem, as provas e evidências que já existem, elas todas não valem mais, tá? O seu Gilmar Mendes falou que o que temos hoje de prova não vale, não vai contar. A gente não esperava que o Bolsonaro, por exemplo, fosse se associar ao Partido Liberal, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, que é um cara que está diretamente associado aí ao Mensalão. A gente não esperava muita coisa e a gente se decepcionou com algumas coisas do Bolsonaro. Aí eu só discordo de você. Não decepcionou com algumas coisas antes. Decepcionou com tudo, praticamente. Não é algumas coisas, praticamente tudo. Né? A governabilidade é tudo num presidente. Então a gente viu que aquele discurso combativo não estava sendo correspondido na realidade. Não é que não estava sendo correspondido, ele não estava sendo combativo. Ele, na verdade, ele literalmente parou de combater. Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é o símbolo, né, da punição de corrupto no Brasil. O Bolsonaro literalmente é o presidente que extinguiu a Lava Jato. Em contrapartida, eu vejo o MBL agora com um partido, o Missão, que corresponde a... É a missão, tá? Não é omissão, não. Você pode falar o partido missão, mas é a missão. Bobeira da minha parte falar isso, né? Aparentemente, até o presente momento, corresponde com aquilo que eles dizem. Eles estavam andando lado a lado com o bolsonarismo naquela fase antipetista que o Brasil estava. A partir do momento... Ponto importante que ele falou, não sei se é a intenção dele, ele falou que o MBL estava andando lado a lado com o Bolsonaro nessa fase antipetista. O que eu entendo de andar lado a lado é assim, olha, eu tô andando naquela direção. Opa, você tá também? Então vamos juntos nessa direção. Não é tipo, o Bolsonaro tá andando nessa direção, eu vou me juntar aqui para poder andar nessa direção também. Não foi isso. Não é o famoso navegar no bolsonarismo. Quem faz isso é o Nicolas, por exemplo. Né? Nicolas Ferreira, um cara que navegou no bolsonarismo. O Fernando Holliday, né? Ele saiu do MBL, quis sair do MBL e tal, e no 48 do segundo tempo decidiu se alinhar ao bolsonarista e virar bolsonarista, né? Isso aí realmente não existe. Agora, quando ele fala que andou lado a lado, a gente está indo nessa direção. Opa, você também está indo nessa direção? Então vamos juntos. Só que o Bolsonaro parou de andar nessa direção, começou a se desviar, né? Porque a gente não sabia das intenções deles. Infelizmente, no decorrer do caminho, a gente ficou sabendo que o Bolsonaro em nenhum momento tinha um projeto de país, ele tinha um projeto de poder. No momento que eu entendo que eles se decepcionaram com algumas tomadas de decisão do Jair Bolsonaro, eles se desassociaram. Para muitos do bolsonarismo, o MBL foi traidor por isso. E porque também ficou culminando para o fim daquilo que eles acreditavam que não estava certo. Olha, eu acompanho o MBL desde 2018, 19, na época do impeachment da Dilma, tá? E assim, eu nunca vi o pessoal do MBL mudar de posição, mudar de mudar de posicionamento em relação a alguma coisa. Eles sempre se manteram
íntegros, sempre se manteram, né, ali focados no que eles acreditam, né? Eles sempre defenderam o que acredita, doa quem doer, entendeu? Porque em 2019, em maio de 2019, acho que é um dos piores momentos para se abrir com o bolsonarismo, porque a popularidade do Bolsonaro estava lá em cima. O grupo político né, que se afastou do bolsonarismo, com certeza perdeu seguidores, perdeu força, né, para a grande massa. Mas uma coisa é você querer popularidade por conta de quem está na popularidade, né, no caso do Bolsonaro. Outra coisa é você defender seus ideais e se manter focado naquilo que você acredita. E o Bolsonaro não representava mais o que o pessoal do MBL acreditava. Por isso que eles abriram com o Bolsonaro e com certeza perdeu muitos seguidores, perdeu muitos adeptos, com certeza. Eu nunca deixei de acreditar no MBL por causa disso. Na verdade, foi o próprio MBL que me abriu os olhos, né, de quem era o Jair Bolsonaro. Porque assim que ele ganhou a eleição em 2018, eu tive um apagão, cara. Aquilo ali foi tão assim estressante psicologicamente, né, aquele negócio, que eu falei, agora estou relaxado, Bolsonaro é o presidente, agora o Brasil vai andar para frente. Esse tempo de janeiro até junho, julho mais ou menos, eu simplesmente ignorei política, eu fiquei completamente off de política e foi quando começou, vinha essas coisas aí do Bolsonaro, né? Essas primeiras nuances aí, as primeiras evidências que o Bolsonaro ia começar a dar pra trás, entendeu? Foi quando eu comecei a me ligar com política de novo e comecei a descobrir tudo aí, né? Entender o que era o bolsonarismo de fato. Essa é a visão que eu tenho em relação ao MBL. Ah, mas o MBL faz discurso bonito, mas eles também são sujos. Bom, o que... Que sujeira? Tem algum indício de corrupção, alguma coisa? Faz a denúncia. Vai lá e faz a denúncia, vendo o que dá. Como já fizeram, não deu nada. eu vi até agora foram boatos de que tem um bicho de 7 cabeças no MBL, de que se você falar MBL na frente do espelho 3 vezes na meia-noite, um Renan Santos gigante aparece e rouba sua alma. Bicho feio. O bicho feio. Todo fora de esquadro. Sim, eu vi coisas nesse sentido. Agora, o que é factível? Não tem. Não tem nada factível pra olhar e falar, peguei vocês, caras. Concordo. Muito pelo contrário, semana passada, acho que foi semana passada, eu noticiei aqui, neste canal, que o Renan Santos, ele basicamente convidou um vereador lá da Bahia a se retirar do grupo, porque o vereador aparentemente, veja, não estava comprovado pelas vias de fato, mas tudo indicava que estava envolvido com corrupção. Não estou afirmando, tá? Não estou afirmando, mas aparentemente. Então, você vê, o cara... Esse caso aí é que a esposa desse vereador, que era ligada ao movimento, supostamente, né, estava... Supostamente não, ela de fato abriu uma sociedade com um cara, aí sim, que supostamente não é muito honesto. Né? Só o fato de ter isso, né, como um peso negativo, isso foi suficiente para esse vereador ser convidado a se retirar do movimento, porque isso não casa, não tem como alinhar as duas coisas juntas, entendeu? Um vereador do MBL em que a esposa dele é sócia de um cara que tem a honestidade duvidosa, então pro MBL não serve, por isso que ele foi convidado a se retirar. O cara agiu em cima do discurso que fez. Então assim, é anticorrupção? É anti isso? Então tá bom. Então não quero nem perto do meu grupo um cara que é corrupto, um cara que se corrompe, um cara que é vislumbrado com grana, né? Lembrando que não tem confirmação que tenha corrupção, mas se alinhar a uma pessoa que supostamente já tem a fama, pelo menos, de ser corrupta, é uma coisa que não cabe, entendeu? São incompatíveis com as diretrizes do movimento. Por isso que esse vereador foi convidado a se retirar. A justificativa que ele dá, eu acho uma justificativa respeitável, você entendeu? É respeitável. Então, dentro desse cenário, eu não consigo olhar e falar, poxa, esses caras estão agindo com incoerência. Tem as minhas ressalvas em relação a falas. Algumas falas do Arthur, não pegou bem isso daí, tá? Coisa nesse sentido. Mas você entende que para projeto... Cara, é legal, cara, se você citar qual é a fala, né? Porque às vezes, né? Eu não conheço essa fala, né? Porque, como eu falei, eu acompanho o MBL há bastante tempo, né? Tirando os áudios, né, do Arthur da Ucrânia lá, que foram infelizes mesmo,
né, em relação, tô falando falas em relação à política, que os áudios do Arthur foi em relação à vida particular dele. Ele não estava sendo político falando aquelas coisas, ele estava sendo um macho escroto, vamos botar assim, né? Mas com relação à política, eu não vejo nenhum tipo de incoerência na fala, né? Se você ver, seria até bom você falar quais são essas falas. Político, no que tange a espinha dorsal, e eu bato sempre nessa tecla, uma fala aqui, uma besterol ali, que não sei o que ali, isso não pega, cara, não pega, pra mim não pega, entendeu? Não pega. Então, assim, como se avalia uma boa mãe? Uma boa mãe é uma mãe que cuida do seu filho, se preocupa, dá de comer, dá de estudar, isso, aquilo, isso é a espinha dorsal de uma boa mãe. Ah, minha mãe grita comigo. Ela não é uma boa mãe porque ela grita com você? Ah, minha mãe me bateu com um cabo de vassoura quando eu era pequeno. Se bem que ele tá falando um pouco sobre qual é a fala do Arthur, sobre as mães de traficantes terem falhado com os filhos, né? Mas ele deixou claro que é uma ação em cadeia. Primeiro é o pai, né, dessa criança que abandona o filho. Segundo, vem também a mãe que escolhe mal esse pai, porque assim, dá pra saber quando o camarada vai ser um bom pai ou não, entendeu? Eu tava até vendo não é uma matéria, um estudo dizendo que as mulheres, né, elas se interessam por homens que possam ser bons pais, né? Em geral é isso, né? O homem é muito mais visual, muito mais sexual da coisa, entendeu? Mas me parece que tem um estudo assim, se eu souber o estudo, eu coloco aqui na descrição, mas me parece que é isso. Em geral, as mulheres escolhem os seus parceiros, os homens, as mulheres escolhem os homens que serão bons pais. E as mulheres que não fizeram bem isso, sim, elas falharam, né? Porque elas não escolheram bons pais. Eu concordo 100% com o Arthur, né, nesse ponto dele. Não é uma boa mãe por isso? Não é assim que eu vejo a vida. Então, falar que o cara foi um deputado ineficiente, ruim, isso, aquilo, porque ele, num grupo de amigos, mandou um áudio pra... Sabe? É forçar a barra. E por que eu falo isso? Porque eu já forcei a barra. Eu vivia forçando a barra. Você tá entendendo? O áudio do Arthur, né, falando, já que ele puxou esse assunto, é um áudio escroto pra caramba, né? Mas é aquilo, né? Ele mandando esse áudio, ele não tava sendo o deputado estadual Arthur Duval. Ele tava sendo o Arthur da galera do futebol, entendeu? O áudio é escroto? Com certeza. Entendeu? Eu, né, como um seguidor dele, acho que, porra, ele nunca poderia mandar aquilo em áudio no grupo, porque claro que sabe que aquilo pode vazar e complicar ele pra caramba, entendeu? Além de escroto, o áudio ele é burro pra caralho, né? Vamos combinar, né? Porque o áudio, quando você manda o áudio no WhatsApp, aquilo é uma assinatura sua, né? Você escrever no texto, né, mandar por texto, né, se alguém printar, tipo, foda-se, aquilo ali é montagem, tu pode negar até as últimas, vamos botar assim, né? Mas o áudio não tem como, o áudio é a tua assinatura, você falou aquilo, tá a tua voz ali, entendeu? Como é que um cara, né, o que eu tô querendo dizer é, como é que um cara como o Arthur, né, sabendo disso, o cara é deputado estadual, manda um áudio, cara, uma assinatura dele, num áudio escroto pra caramba, cara, nossa senhora. Mas enfim, né, como eu tava dizendo, aquilo ali ele era político, aquilo ali ele tava sendo ele, né, como botar assim, o pessoal dele não era o político, entendeu? É a mesma coisa, vamos fazer aqui um paralelo aqui. Vamos supor que acharam o Bolsonaro fazendo uma suruba com 4 mulheres e 2 homens, entendeu? Tô dando um exemplo aqui. Aquilo ali é o pessoal do presidente, entendeu? Não é o político, entendeu? Aquilo ali não deveria afetar o discurso político dele, entendeu? Ele tá fazendo uma coisa no pessoal e vazaram, né? Ele não quis divulgar aquilo, vazaram, vamos botar assim ainda, entendeu? É incoerente com uma pessoa que se diz conservadora? Com certeza, né? Teve um caso parecido, eu falei isso aqui, mas eu tô pensando no caso do João Dória, vazou um suposto vídeo dele com várias mulheres e tal, ele se dizia um cara, eu acho que ele se dizia um cara conservador e tal, isso pegou mal pra caramba na época e tal, mas, né, a grande questão é que o que isso anula ele como política? Se na vida pessoal dele resolveu sair com várias mulheres, sei lá, entendeu? Tudo bem que ele é casado, né? Ele não poderia fazer isso seria pelo costume nosso, né? Que, pô, um cara casado tal tem que respeitar sua esposa tal. Enfim, mas o que anula isso ele como político, que ele tem divisão sobre educação, sobre economia, entendeu? Não deveria. Enfim, eu acho que eu falei merda pra caralho aqui. Enquanto eu tava no bolsonarismo, forçando a barra para descredibilizar os outros. Por quê? Porque eu queria a força suprema para Bolsonaro, o cara que vai fazer a mudança acontecer de fato. Esses aí só estão falando que vão fazer. Só que aí que tá, cara. Quando você para pra refletir, Bolsonaro não fez. E isso é muito triste, isso me decepcionou demais. Entendeu? Essa é a minha visão. Você odeia o Bolsonaro, Gabriel? Não odeio o Bolsonaro. Eu odeio, porque ele é um traidor, esse cara. Eu acreditei nele. Eu odeio mais o Bolsonaro do que o Lula. Odeio. Tiozinho engraçado.
entendeu? Ele é engraçado, conta várias piadas, é um cara assim que eu tenho respeito pela pessoa dele, entendeu? Tenho Eu não tenho, não. total respeito pela pessoa dele. Mas, infelizmente, não me representa como político. A partir do momento que eu fiz uma avaliação crítica, não me representa. Cara, é meio triste, porque você foi aqui, tem um mês mais ou menos, esse corte aqui, esse debate tem um mês mais ou menos aqui, ó. Tem como ver a data aqui, nem sei. Enfim, ele tava com um pin do Bolsonaro aqui, entendeu? Tipo, né, você não... Mudou de opinião muito rápido, né? Sabe? Não sou... Não, mas que bom que mudou, tá? Isso não é crítica não, tá? Soou como crítica, mas não é crítica. Que bom que mudou de opinião. Né? Mudar de opinião é saudável, tá? Eu acho. Tem que tocar o barco. E o barco quase virou. Tá? Quase virou. Se algumas previsões se confirmarem aí, nós tivermos uns candidatos escolhidos pelo bolsonarismo for fraco, por exemplo, o filho dele, o Flávio, ixi, o barco vai virar. Porque mais 4 anos de Lula é mais nomeação de ministro, é mais emparelhamento do judiciário, ministério, enfim, aí é complicado, fica difícil. Ele falou sobre nomeação de ministro, né? E nomeação de ministro do Supremo, indicação do presidente, tá falando de 20 anos de ministério para esse ministro, né? 20 anos, 25 anos, é o tempo mais ou menos que o ministro do STF fica lá na cadeira dele lá. É uma coisa muito importante, né? Pro Bolsonaro indicar o Cássio Nunes para soltar o Lula. Então, o que eu acho do MBL, gente? O que eu acho do Partido Missão? Eu acho que é uma galera que aparentemente está sendo coerente com aquilo que prega. Vamos observar. Tem o meu total apoio? Não descarto essa possibilidade. Estou sendo franco com você. Não descarto essa possibilidade. Entretanto, nós precisamos ver. Comer 1 quilo de sal junto. Comer 1 quilo de sal demora. Se você quer comer 1 quilo de sal de uma vez, você vai morrer na pressão. É aos poucos. É todo dia um salzinho. Todo dia um salzinho. Todo dia um salzinho para você entender, para você avaliar, para você chegar às suas conclusões. Eu, depois do bolsonarismo, não dou mais um passo em falso assim. Tá entendendo? Agora a gente tem que sentir bem a carne dessa onça, você entendeu? Então é isso. Se você concorda, discorda, tem alguma coisa pra comentar, deixa aqui embaixo, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e se preparem que amanhã eu tô de volta. Beleza, ó, vou me inscrever aqui no canal dele, vou dar o meu joinha, né? Vou considerações finais. A primeira vez que eu vi essa pessoa, ela foi uma imagem mega negativa. Entrou pra debater com a... Eu não sei o nome dessa menina. Martina, com pin do Bolsonaro, ou seja, um bolsonarista de idólatra de político mesmo, botar um pin do cara na lapela ali, né? Foi péssimo nos argumentos dela. Essa menina destruiu ele, na minha opinião. Né? Mas enfim, ele veio aqui, falou, acho que foi super coerente nas palavras dele, tá? Parece que ele mudou de opinião, o que é bom, né? Eu julgo bom, pelo menos, né? Isso aí. Terminar aqui. Abraço pra você, valeu, falou e tchau.